Isaías 51 e 52 são os capítulos de hoje. No último capítulo, a gente falou de Isaías 49, né? Só recapitulando. A gente falou sobre o Messias, né? Fala sobre o caráter do ministério de Cristo na primeira vinda e na segunda vinda. Sião, ele fala, ele pergunta, né? Deus me desamparou, Deus se esqueceu de mim. E aí Deus, ele vai dar aquela declaração muito conhecida: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Então essa declaração muito conhecida, né, da mãe, de Deus me esqueceu do seu povo, vem da indagação de Israel: Deus se esqueceu de nós? Isaías 50 não faz parte dos capítulos sobre o fim dos tempos, mas Isaías 50 vai ser tipo um bônus, e é muito importante você ler ele na sua casa. E se você acredita de verdade no que a igreja faz sobre ensino, sobre liderança, você, quando ouvir o pastor falando, é importante você ler na sua casa, você tem que ler na sua casa mesmo. Senão seu cristianismo é muito fraco, porque você tem que ler a Bíblia durante a semana. Você tem que ler a Bíblia no seu tempo que Deus te deu. Nas suas 24 horas, você tem que encontrar um tempo para ler a Bíblia. E aí, Isaías 50, Deus vai começar dizendo assim: onde está a carta de divórcio de vossa mãe pela qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossa maldade fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. O que Deus está falando para Israel? Vocês me perguntam por que eu abandonei vocês, mas espera aí. Quando foi que eu dei uma carta de divórcio para vocês? Quando foi que eu devi alguém e dei vocês como pagamento? Então Deus nunca abandonou o povo. Deus nunca deixou o povo. Por que Deus estava se afastando do povo? Era por causa dos próprios pecados daquela nação. Então é tipo um choque de realidade. Você pergunta aonde eu estou, mas eu estou distante de você porque você se afundou nos seus pecados. Então muitas vezes, assim como acontece com a nação de Israel, acontece com a gente. Às vezes Deus está longe de nós, não é porque ele deve alguém e nos deu como pagamento, não é porque ele nos repudiou, ele não quer mais a gente, mas é porque nós estamos em nossos pecados. E isso é o que aconteceu com a nação de Israel. Se você quer ser um mensageiro, se você quer ser alguém que prega, se você quer ser alguém que ensina a palavra de Deus, é muito importante você considerar o capítulo 50 e lidar com o fato de que pessoas vão te repudiar, pessoas vão te perseguir, e que você não vai ser o cara legal no meio da galera, porque se você for pregar verdadeiramente a palavra de Deus, você vai ter que lidar com o fato de pessoas zombando de você e da sua mensagem, mas o profeta vai falar que Deus é quem o ajuda e ele não será confundido. E que quem justifica ele é o Senhor. Então, quem é que pode ir contra ele? Então, Isaías tem certeza de quem ele serve, para quem ele presta contas. Então, ele lida com a ofensa, conforme o versículo 6 fala: as costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Então, cara, se alguém te ofender, dê a outra face e se sinta feliz pelo privilégio de sofrer por causa de Jesus. Versículo 10 vai falar assim, ainda do capítulo 50, esse daqui é o extra, tá? A gente ainda vai entrar no capítulo. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Olha só. Esse daqui, andar em trevas, não fala de pecado, mas fala da grande tribulação. Quando vocês andarem em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então, na grande tribulação, você vai passar a grande tribulação, amigo. Jesus não vai te arrebatar antes da grande tribulação. Ele nunca prometeu isso, a Bíblia nunca falou isso. Respeito quem acredita nisso, mas a Bíblia não fala nada disso.
Você vai passar a grande tribulação. Ah, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ah, eu quero ver os céus rasgar. Se você quer ver os céus rasgar, você também quer ver o anticristo perder o seu governo depois de 3 anos e meio. Então, a grande tribulação tem um conselho de Deus. O conselho de Deus é: confie no meu nome e firme-se em mim. Então, é necessário dependência radical na grande tribulação. Você tá anotando isso daqui? Porque quando chega a grande tribulação, vai ser punk, cara. Você tá achando que é brincadeira, mas Jesus falou que não vai ter tempo, não tem tempo na história que se compare ao que vai acontecer na grande tribulação e nem vai acontecer depois, então vai ser um tempo único. Se você quer passar pela grande tribulação, uma pessoa fiel a Deus, você precisa de dependência radical, fé e perseverança. E é óbvio que o Espírito Santo vai nos capacitar nesse dia. Mas vai ter um grupo de pessoas que vai tentar um outro meio. E Deus vai falar: todos vocês que acendem fogo e se cingem com faíscas, andem entre essas labaredas de fogo e entre essas faíscas. Isso vos vem da minha mão, e em tormento já zereis. Né? O que Deus está falando? Eu convido vocês à confiança e à dependência radical para vocês passarem pelo período de densas trevas, que é a grande tribulação. Mas tem pessoas que vão tentar, pela sua própria força, ou pelas suas próprias metodologias e ideologias, a passar pelo período de grande tribulação. E Deus fala: então vá, pegue essa luz que você mesmo acendeu, porque Ele vai declarar que Ele é a luz. Ele é a luz. Se você não quer a luz que é Cristo, mas você quer acender a própria luz e passar pela grande tribulação com a sua própria força, então vai, se veste dessa própria luz, porque você vai viver tormento. E é sobre isso que o capítulo 51, e é sobre isso que o capítulo 51 vai falar. Grande tribulação. Então Deus vai dar ânimo e exortação para que o seu povo passe pela grande tribulação. Então, gente, a esperança existe para preparar um povo, discipular uma igreja que vai ser fiel e vai continuar seguindo Jesus num período de densas trevas. Num período onde, cara, olha só que contraste, né? Hoje o crente está lá no YouTube vendo como prosperar. Hoje o crente vai no YouTube, como ganhar dinheiro, como abrir um negócio de sucesso. E aí na grande tribulação, simplesmente você vai perder todo o seu dinheiro. Na grande tribulação, simplesmente, você vai ter sua conta bloqueada. E você vai ver seu salário lá e você não vai poder mexer nele. Porque você não tem a marca, seja lá o que for a marca. Então, a gente precisa se preparar. O que Deus vai falar? Olhem, ouçam-me, vocês que seguem a justiça, versículo 1 do capítulo 51, que buscam o Senhor. Olhem para a rocha de onde foste cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhem para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Primeira coisa que Deus fala: olhem para Abraão e para Sara, porque Abraão é um exemplo de fé e de perseverança. Então, para nós passarmos pelo período de densas trevas, para o povo judeu passar pelo período de densas trevas, o povo judeu e a igreja, nós precisamos do exemplo de Abraão, que foi chamado por Deus e Abraão confiou. Cara, ele saiu do meio da parentela dele para uma terra que ele nem sabia se ele ia realmente ter posse, e que ele confiou, ele creu no que Deus falou. Ele era sozinho e ele creu que ele seria pai de multidões porque Deus falou. Então, no período de grande tribulação, a gente vai precisar de fé e perseverança. E Deus vai fazer uma promessa, porque o Senhor consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. Então, naquele dia não vai ser possível conter os cânticos de alegria por causa do que o Senhor fez. Naquele dia não vai ser possível impedir que as pessoas cantem de alegria, porque Deus tem realizado suas promessas. E, cara, quando a gente lê Deus falando assim, eu consolarei Sião, a gente tem que lembrar que
quando você fala isso para um judeu hoje, talvez não faça muito sentido para ele, sabe? Cara, Deus vai te consolar, beleza, mas todo dia vem um foguete do norte e é interceptado, mas alguns caem. Cara, todo dia a sirene toca, a gente tem que se esconder. Mas Deus continua dizendo para o seu povo: eu vou consolar vocês e eu vou fazer do deserto um lugar como o jardim do Éden. E nesse dia, porque hoje vocês podem estar aflitos, hoje vocês podem estar sendo assolados pela guerra, mas naquele dia vocês cantarão, vocês se alegrarão. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo, e se estabelecerá como luz dos povos. Todo mundo sabe que é o milênio, né? 1000 anos onde Jesus vai reinar sobre um trono. E nesse dia, ele fará sair da lei, a lei sair do seu trono, e ele vai governar todas as nações, e ele vai estabelecer o seu juízo como luz para todos os povos. Então, nesse dia, ele vai pegar todos os decretos humanos e vai falar: isso daqui não presta para mim, isso daqui não serve, isso daqui não vai ter no meu governo. Isso daqui é justo, isso daqui vai ter no meu governo. Então, naquele dia, ele vai estabelecer a lei. Então, hoje, a gente está submetido a decisões dos homens, que vezes são justas, vezes não são. Mas quando Jesus estiver sobre o trono, ele vai governar com justiça todas as nações. Um governo justo e santo será visto naquele dia. E ele declara: perto está a minha justiça, e vem saindo a minha salvação. E o meu braço, os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Então, Deus declara que o dia da sua vinda, por mais que os ímpios e os escarnecedores dizem que tarda e que está atrasado, Jesus ele fala que está perto o dia em que ele vai salvar e realizar a justiça no meio do seu povo. E as ilhas, as nações, irão esperar nele, irão aguardar os seus decretos. Eu já tirei uns 3 motivos para orar aqui. Se você não está anotando seus motivos para orar, eu começava agora. E aí, versículo 6. Eu vou dar um exemplo, né, para você. Eu não quero que você passe no teste primeiro, eu quero que você aprenda. Então, vamos lá. Versículo 3. Porque o Senhor consolará Sião. E vai ter alegria, gozo e ações de graça. Então você vai anotar aí, Isaías 51, versículo 3, e você vai orar: Senhor, eu oro para que o Senhor console Sião. Eu oro para que o choro se torne em alegria. Eu oro para que, por exemplo, o conflito do Oriente Médio hoje entre israelenses e palestinos acabe diante do seu governo milenar. Eu oro para que palestinos e israelenses sejam alvos da sua justiça e que eles venham ter o choro transformado em alegria. Então você precisa fazer isso na hora de anotar os tópicos de oração aqui no texto. Versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra se envelhecerá como uma veste e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será quebrada. Esse versículo aqui, ele traz uma transição da grande tribulação para a segunda vinda de Jesus. Porque o que é que marca o fim da grande tribulação? O que marca o fim da grande tribulação é Cristo rasgando os céus e descendo para dar fim ao pecado e às consequências do pecado. Cristo ele vai vir arrancar o pecado da face da terra e vai fazer tudo novo de novo. E ele diz que todas essas coisas vão acontecer. Os céus desaparecerão, a terra se envelhecerá, os moradores morrerão como mosquitos, mas a sua salvação vai durar para sempre e a sua justiça não será quebrada. Versículo 7, Deus vai trazer um convite para que nós possamos lidar bem com a oposição, com a perseguição, com
as consequências de seguir Jesus. Ele vai falar: ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Mateus 24:9. Jesus diz: vocês serão perseguidos, odiados e mortos por causa do meu nome. Mas ele fala: não temam e não se turbem. Jesus vai falar também nos evangelhos que nós não devemos ter medo daqueles que matam a carne, mas devemos temer aquele que pode dar destino à nossa alma. E aí ele fala: nenhum fio de cabelo seu se perderá. Aí você pensa: como nenhum fio de cabelo meu se perde quando a bomba do anticristo me atinge? Tudo se perde quando a bomba do anticristo me atinge. O que Deus está querendo dizer? Não se apegue à sua carne, que o homem pode destruir, mas se apegue à minha promessa de que a sua alma, o seu destino eterno está nas minhas mãos, e aí nem o fio de cabelo se perderá. Não há nenhuma sombra, não há nenhuma variável que permita o seu destino eterno mudar diante da ameaça da morte. Então não temos, homens, não tema a perseguição. E aí, cara, ele dá um destino para essas pessoas, ele fala: porque a traça os roerá como uma veste, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Gente, quando uma traça ataca o nosso armário, a gente não vê. A gente só vê na hora de usar roupa. Quando a gente vai usar roupa, a roupa tá toda furada e não presta mais. Mas a traça tá lá, muitas vezes você não percebe. E Deus vai falar que o ímpio, ele vai ser consumido pela traça. Então talvez agora a gente ache que o ímpio está prevalecendo, a política do ímpio está prevalecendo, as forças do ímpio estão avançando. Mas, cara, no fim dos tempos a gente vai ver que o ímpio não vai prestar para mais nada, porque eles vão ser como uma roupa comida pela traça. Porém, de novo Deus afirma que a sua salvação vai durar para sempre. É interessante que agora, do versículo 9 em diante, a gente vê Israel perguntando: cara, por que Deus nos abandonou? Por que Deus nos deixou? E aí Deus fala que ele não entregou o seu povo porque devia nada a ninguém, nem se divorciou, mas que por causa do pecado do povo, eles estavam distantes. E agora Isaías vai fazer umas indagações lembrando de todos os feitos de Deus. Olha aí, versículo 9 na sua Bíblia. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Deus está querendo lembrar o povo do que ele fez com o Egito e Faraó. Raabe e dragão aqui são termos utilizados lá naquela época, e o que Deus está querendo aqui é mostrar que ele é soberano sobre os deuses pagãos. Deus, ele é soberano sobre reis, príncipes, qualquer inimigo que oprime o seu povo. Ele é aquele que corta em pedaço e fere qualquer inimigo do seu povo. E aí Isaías ainda continua indagando: não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Aí, o versículo 11 vai dizer assim. Você fez aula de português lá na escola? O que o assim representa? Ele traz aqui uma comparação. Assim, do mesmo jeito, como foi citado anteriormente, voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão a tristeza e o gemido fugirá. Então, o que Deus está falando? Igual eu fiz em Êxodo, eu vou fazer de novo. E se a gente crê de verdade nisso, a gente precisa começar a ler Êxodo diferente. Esses dias aí eu tava lendo o Êxodo com muita fé, cara, que Deus vai fazer tudo aquilo de novo. Deus vai de verdade abrir um caminho para o seu povo voltar das nações para Israel.
Não imagina. Imagina o anticristo quebrando o pacto. Imagina ele anunciando uma perseguição, morte aos judeus, morte aos cristãos. E aí judeus começam a fugir da sua terra. E aí eles começam a se dispersar durante esses 3 anos e meio ao redor do mundo. E eles não encontram paz em lugar nenhum. Cristãos os recebem, mas ainda assim a perseguição continua. E alguns são exilados, alguns são levados presos. Deus ele declara: eu vou resgatar o meu povo. E eu vou trazer o meu povo dos 4 cantos da terra de volta para a terra que eu prometi. Então a mesma coisa que ele fez no Êxodo, ele vai fazer de novo. Eu sou, versículo 12, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se torna em feno? Cara, se Deus... Presta atenção, olha o que você precisa lembrar na grande tribulação. Você lembra que essa é uma aula de Deus nos preparando para a grande tribulação, né? O que a gente precisa lembrar na grande tribulação? Se Deus é aquele que está conosco, se Deus é aquele que nos consola, quem somos nós para temermos o homem mortal? Porque se você de verdade crê em Deus, cara, temer o homem que te persegue e que te ameaça de morte porque você segue Jesus não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Eu sei que pode fazer sentido porque sua fé hoje está fraca. Aí faz sentido. Não, mas ele não tá entendendo. É um cara me ameaçando de morte, ameaçando matar a minha família. Cara, não faz sentido eu ter medo de um governo que vai ameaçar a minha vida, a vida da minha esposa e dos meus filhos, quando eu de verdade creio que Deus é o Deus que me consola. Aí eu tenho que crer, eu tenho que ter fé, que Deus me consola, que Deus ele é aquele que vai mudar todas as coisas depois de 3 anos e meio, que ele vai sentar num trono e tudo será diferente. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pecado, tudo será justo e perfeito na volta de Cristo. Então eu não temo o homem mortal. E Deus vai comparar ele ao feno. Quem são vocês para temer o filho do homem que se tornará em feno? É muita pequenez da nossa parte, é muita falta de fé da nossa parte esquecer das promessas de Deus e temer as ameaças dos homens. E quem é você, versículo 13, que se esquece do Senhor que te criou e que estendeu os céus e fundou a terra e temes todo dia o furor do angustiador quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? Então, de novo, Deus falando, quem é você para se esquecer de mim, que te criou, mas você teme aquele que te ameaça e se prepara para te destruir? Então, faz sentido para você, na grande tribulação, não temer o anticristo nem seu exército, não temer os grupos terroristas. A gente dá nome aqui porque a gente teve um estudo sobre isso, né? De que o anticristo ele vem do Islã, não é para você odiar todo o árabe, é bem diferente. O cidadão árabe não tem nada a ver com isso, você tem que amar ele, você tem que orar por ele, você tem que fazer tudo que é normal, amar ele intensamente, mas a gente sabe que muito provavelmente, se a gente não tem certeza para afirmar, muito provavelmente o anticristo ele vem de um grupo radical islâmico, ele vem de um califado, ele vai tecer cabeças e ele vai continuar declarando o que já é declarado: morte aos judeus. E a Bíblia diz que isso vai se estender à igreja. Quando ele não conseguir, de fato, dizimar o povo judeu, a igreja vai começar a ser perseguida também, até porque a igreja vai, conforme o Apocalipse diz, ela vai receber judeus na sua casa. Então, quando um governo falar que vai decepar sua cabeça, quando você descobrir que no seu bairro tem instalado um grupo radical, terrorista, que está perseguindo cristãos, Deus ele vai falar: por que você se esqueceu de mim, que te criou e que estendeu os céus e fundou a terra? E por que você teme aquele que te ameaça e se prepara para te destruir? Você está pronto para chegar nessa fé? Porque sabe qual é o futuro da Vila Esperança? O futuro da igreja,
global, o futuro da igreja global é o Espírito Santo capacitando ela mediante um avivamento para ter esse tipo de fé. Quem é aquele que me ameaça diante do Deus que me criou, que me formou e que vai me consolar? E olha só, existe uma promessa, versículo 14. O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará, porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e bramem as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Cara, Deus, ele promete. E vai existir morte? Vai. A Bíblia mostra uma multidão que é a igreja que vem da grande tribulação morta. Então, na grande tribulação, muitos vão morrer. Na grande tribulação, muitos vão morrer. Você está levando isso a sério? Mas também existe uma promessa de que pessoas levadas como prisioneiras de guerra não morrerão e o pão dessa pessoa não faltará. Bom, eu não quero ser alguém insensível com o povo palestino, porque a gente tem que ser cristão e a gente tem que entender que dos dois lados da guerra existe muita dor, existe muita angústia e muita injustiça. Eu vou dar um exemplo, não é tomando um lado, tá? Eu acredito em toda a promessa de Deus para Israel, como salvação desse povo e como promessa da terra para Israel, mas eu não apoio qualquer decisão que Israel tome. Então não estou aqui querendo tomar partido na guerra que está acontecendo, mas usando como exemplo. As pessoas que foram levadas no dia 7, sequestradas, umas morreram lá e outras conseguiram ser resgatadas de volta, né, para sua casa. No fim dos tempos, a gente pode ver isso em escala maior. Tá? Eu não estou falando do palestino, não estou falando da criança palestina, eu estou falando do grupo terrorista radical que foi lá e sequestrou. No fim dos tempos, a gente vai ver isso em alta escala, até porque o Islã é a religião que mais cresce no mundo. Na Europa, em qualquer lugar que você vê, o Islã cresce demais. E grupos terroristas declaram abertamente que a missão deles é destruir qualquer pessoa que não tenha Allah como Deus. Então, pode imaginar isso no fim dos tempos. Pessoas sendo levadas, sequestradas. Uns morrerão, mas outros vão ter isso como promessa. Alguns exilados cativos serão soltos e não morrerão naquela situação. Até existem cenários em Salmos que mostram Jesus voltando e ele pessoalmente libertando presos. Então imagina você com uma corrente, esperando, sei lá, um destino de morte, mas Jesus volta e ele tira você de lá daquela cadeia e te leva junto a ele. Então haverão pessoas que vão provar dessa libertação e não vão provar a morte. Versículo 16. Põe minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Deus vai levantar mensageiros no fim dos tempos que não vão pregar a teologia da prosperidade, não vão usar o versículo, o texto, a glória da segunda casa será melhor do que a primeira em vão, só para dizer que tudo que acontecer na sua vida depois vai ser melhor. Eu já ouvi isso aí até para casamento. A pessoa casou de novo, em vez do pastor falar que aquilo era pecado, ele falou, relaxa, irmão. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você tá rindo, mas quero ver quando for você aconselhando alguém que casou de novo. Vai ter que falar a verdade, hein? Vai ter que falar da Bíblia. Irmão, você tá em adultério. Você tá em fornicação. Não, mas a gente casou. Meu irmão, você não sabe a furada que você me meteu. Essa mulher tem marido. Não, ela é divorciada. Não, ela tem marido. Você tá em fornicação. Naquele dia, Deus levantará mensageiros que vão dizer assim, tu és o meu povo, Sião. Olha só. Versículo 7 do capítulo 52. Vai falar assim, quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia
O bem que faz ouvir a salvação que diz a Sião, o teu Deus reina. Gente, a gente faz estampa de camiseta. Quão suaves são os pés do que anunciam as boas novas. E a gente acha que isso daí tá falando de quem vai na praça falar de Jesus. Mas isso está falando de mensageiros que vão pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino é: Sião, o seu Deus reina. Sião, ele não perdeu o controle da história. Israel, ele não se divorciou de você. Israel, Deus, ele reina no seu trono, ele vai descer na terra e vai dar continuidade à linhagem de Davi. Esse é o evangelho do reino. E quão suave são os pés do que anunciam as boas novas do reino de Deus para Jerusalém, para Israel, para o povo judeu. Amém? Voltando lá para o versículo 52, né, o versículo 51 vai encerrar dizendo que o cálice da ira que estava sobre o povo de Deus vai ser entregue para os seus inimigos. Essa é uma promessa também que você pode anotar para orar. Versículo 17 ao 23. Deus tira o cálice da ira da mão do povo judeu, convence eles do pecado deles e entrega esse cálice de ira para os seus inimigos não arrependidos. A capítulo 52, desperta, desperta. De novo, Deus convida para o despertamento, para que o povo fique atento. Versículo 2. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Cara, quando Deus fala assim, sacode o pó e se levanta, não é uma metáfora, tá? Enxuga esse choro, levanta a cabeça, senão a coroa vai cair, princesa. Não é isso, não. Deus está falando, sacode o pó, porque na grande tribulação, judeus e cristãos vão ser esmagados. Na grande tribulação, judeus e cristãos vão ser esmagados. E Deus vai falar, sacode o pó, levanta, ó Jerusalém, solta as ataduras do seu pescoço. Versículo 3, porque assim diz o Senhor, por nada vocês foram vendidos. E também sem dinheiro vocês serão resgatados. Então, enquanto a gente acha que Deus nos esqueceu e a gente está na mão do inimigo, preso, cativo, cara, Deus me abandonou porque o exército do anticristo matou a Bianca, cara. Deus me abandonou porque na minha frente eu vi o Noah morrer. Deus, ele vai olhar e falar, levanta e sacode o pó. Porque eu te resgato, eu sou o seu Deus. E aí, claro que isso é um contexto especificamente para o povo judeu, cativo, preso. A igreja vai estar passando igualmente algo semelhante a isso, um dia em mesma intensidade. Versículo 4, porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. E aí Deus promete no versículo 6 que o povo judeu e a igreja saberá o nome dele naquele dia, porque ele vai se revelar, ele vai dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Ele vai revelar o seu braço forte, ele vai agir diante do clamor do povo, igual em Êxodo, aquele povo escravo clamava a Deus, Deus ouviu o clamor do seu povo, na grande tribulação Deus vai ouvir o clamor do seu povo, ele vai se revelar para o seu povo, e enquanto o nome dele é blasfemado diante da perseguição, o seu nome vai ser conhecido na libertação do seu povo. E aí vem, quão suaves são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho de Deus, dizendo, teu Deus reina, ó Sião. O Evangelho não é o que você pensava, o Evangelho é um Deus
que vai governar e que vai reinar por toda a eternidade. Esse é o evangelho do reino de Deus. Cara, você quer aceitar Jesus porque ele é rei, ele vai governar para sempre. Então, para aceitar Jesus, você vai ter que negar a sua própria vida, carregar a sua cruz. Mas vai ter uma recompensa, porque a verdadeira alegria está em Deus. Ele tem a vida eterna, ele tem a fonte de vida. Ele pode dar o Espírito Santo e você vai viver para sempre com ele. Aquele que perder a sua vida agora, ganha-la no seu reino vindouro. Mas aquele que ganhar a sua vida agora, perderá no seu reino vindouro. Esse é o evangelho do reino de Deus. Deus é um rei e ele vai governar a terra. Beijem o filho, se arrependam dos seus pecados, porque feiticeiro, o cão, o mentiroso, e há uma lista extensa de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Quando você vai pregar o evangelho, você vai falar assim, cara, se você está nessa lista, se arrependa, venha para o lado do rei. Esse é o evangelho do reino. E aí no versículo 8, mostra a motivação dos atalaias. O que é um atalaia? O atalaia é aquela pessoa que fica no alto de uma muralha, vendo além do horizonte assim, se vem um inimigo, cara. Então vamos lá, a gente está aqui na cidade tranquilo, de boa, mas tem um atalaia lá. E a gente está de boa porque o atalaia vai começar a gritar, tá vindo inimigo. Se preparem os exércitos, a gente está sendo atacado. Então o atalaia está lá no alto do muro, olhando com uma visão privilegiada. Então, mano, se Deus te chamou para ser um profeta, um mensageiro, um amigo do noivo, um atalaia, começa a orar mais, começa a jejuar mais, começa a ler a Bíblia mais, porque um atalaia precisa ter uma visão diferenciada para ver as coisas que vão acontecer e preparar um povo. Se você não está preparando ninguém, você talvez mas não está agindo como um atalaia, um amigo do noivo, um mensageiro. Você precisa preparar um povo para o que vai acontecer. E olha só, eles alçam a voz e juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Sabe qual que é o privilégio do atalaia? O atalaia fica lá, anunciando os perigos. O atalaia fica lá no alto da muralha falando, olha, tá vindo o inimigo, se preparem. Só que tem o privilégio de ser atalaia. Às vezes o atalaia fica lá solitário no alto do muro, né? Às vezes o atalaia fica lá, tá todo mundo festejando, o atalaia tá lá olhando para fora do muro para ver se tá vindo inimigo. Só que tem um prazer em ser o atalaia. Porque a Bíblia diz que eles vão exultar de alegria, porque o atalaia vê o inimigo primeiro, mas ele também vai ver o Senhor primeiro, porque ele, olho a olho, verá quando o Senhor voltar a Sião. Então, ser atalaia é muito chato ficar avisando quando vem os inimigos, mas quem vai avisar? Eis, abram os portões, porque Jesus está vindo, são esses atalaias. Então, assim, tem um enorme privilégio você ser um atalaia e, tipo assim, literalmente, o atalaia daqueles dias vai ser um cara muito abençoado. Porque ele vai falar, mano, quem é aquele? Quem é aquele que vem com suas manchas salpicadas de sangue? Quem é esse que vem cheio de poder e glória? Ele verá, olho a olho, Jesus vindo a Sião. E ele vai anunciar, abram os portões para o Rei da Glória. Deixe ele entrar em Jerusalém e tomar o seu trono. Bom, eu podia parar por aqui, porque eu acho que já é prazeroso demais você ser alguém que vai ver olho a olho Jesus entrando em Jerusalém. E aí vai falar que o Senhor consolará o seu povo. Clamem e cantem, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu Jerusalém. E aí ele vai terminar essa questão da saída do povo do cativeiro. Você está comigo ainda? Ele vai falar assim: retirai-vos, versículo 11, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela. Purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Como você imagina que será a fuga naquele dia? A fuga
da igreja, do povo judeu naquele dia não vai ser tipo uma coisa assim, corre, corre, corre antes que eles peguem você. Não, Jesus voltou, então, pega aí a brecha. Quando o guarda estiver dormindo, você foge. Não, não vai ser assim. Deus, ele vai estar na frente e atrás, e o povo vai sair tranquilo, ele não vai sair correndo. Igual aconteceu em Êxodo 14:19. Eu não sei se você prestou atenção nesse detalhe. Todo mundo sabe que a nuvem, a coluna de fogo e a nuvem, e ficavam na frente. Todo mundo sabe que eles seguiam a nuvem. Mas poucas pessoas falam que antes eles atravessarem o Mar Vermelho, a coluna ficou atrás. Você acha que o povo ficou, abre, logo que eles estão vindo? Você acha que o povo ficou assim, desesperado? Abre o mar, abre o mar, abre o mar. Aí antes de abrir já tinha pessoa nadando. Não, cara, por quê? A coluna que estava na frente deu a volta no povo e ficou atrás, dividindo o exército do Egito do povo em fuga. Então, no fim dos tempos, no fim da grande tribulação, ninguém vai sair correndo, ninguém vai sair fugindo, porque o Senhor estará de novo na nossa frente e na nossa retaguarda. Quando a gente olhar para frente, a gente vai ver Deus nos levando direto para a terra. Quando a gente olhar para trás, a gente vai ver Deus nos protegendo dos nossos antigos inimigos. Então, Deus estará na frente e atrás. Lê de novo Êxodo 14:19 e você vai ver que a nuvem não está só na frente. Eu seguirei a nuvem, amém. Você vai seguir a nuvem, mas a nuvem dá a volta no povo e fica atrás também, trazendo proteção e certeza na fuga. Não saia, não vá correndo. Vocês estão diante do seu Deus que os libertou. Versículo 13 ao 15 vai falar de Cristo. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos do homem. Então eles têm a visão de Jesus, né, com aquela visão dele crucificado, daquela visão de Jesus desfigurado, mas a visão dele operando com prudência, grandeza, elevado e sublime. E quando o versículo 15 fala, assim borrifará muitas nações, esse borrifará é uma palavra sacerdotal. Então, Jesus ele vai purificar muitas nações no fim dos tempos. E os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então, Jesus no fim dos tempos, ele vai borrifar o seu sangue, ele vai purificar muitas nações, ele vai salvar muitos povos. Amém? Deu para anotar motivos para orar na próxima sala de oração? Eu vou orar pelo fim da aula e você vai perguntar aí pro seu irmão quantos motivos de oração você anotou. Tem que falar no mínimo 2, hein? Quem não anotou vai ser mais responsável na próxima aula. Porque ser cristão é muito mais que isso. Ser cristão é ter a palavra de Deus como livro e regra de fé da nossa vida. Agora, se a gente não lê a Bíblia, a palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. E se você não lê a palavra de Deus, provavelmente no fim, na grande tribulação, você vai ter pouca ferramenta e pouco recurso para ultrapassar período de densas trevas. Então, cultive intimidade com Deus, cultive uma busca da palavra de Deus, procure ser um estudioso da palavra de Deus, porque o conselho não é leia, o conselho é medite na minha lei de dia e de noite. Amém? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito em Santo André e nas cidades ao redor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado porque o Senhor tem revelado o seu plano. Obrigado porque o Senhor não deixou oculto o que o Senhor vai fazer no fim dos tempos. Obrigado porque o Senhor não nos deixou despreparados para o curso da história, mas o Senhor tem preparado o seu povo para lidar com as consequências e com as dinâmicas e os desdobramentos do que o Senhor vai realizar no fim. Obrigado, Jesus. Eu oro para que a igreja do Brasil e a igreja global,
mas começando pela igreja Zela Esperança, nós venhamos ser um povo que se prepara para o dia do seu retorno, para o dia da sua vinda, e que é encontrado fiel, sem culpa, diante do Senhor no dia da sua vinda. Nos capacita na grande tribulação, traz seu avivamento, o Espírito Santo de Deus recaia sobre toda a carne antes do fim, capacitando um povo para te amar de todo o coração, de toda a força, capacitando sobrenaturalmente o seu povo com o seu Espírito Santo. Eu oro, Pai, derrama hoje, Senhor, no nome de Jesus, derrama o seu Espírito Santo sobre nós, Pai. Venha sobre nós o seu Espírito, Senhor. Eu te peço, Deus, venha sobre nós o seu Espírito, Pai.